O debate sobre a descriminalização de erva no Brasil tem se arrastado por muitos e muitos anos e gerado várias polêmicas. No último dia 25, um novo capítulo sobre essa questão foi escrito em nosso país. O STF aprovou a descriminalização para o uso pessoal e definirá a quantidade que será considerada para consumo. E aí, galera, tudo bem? Principalmente galera do Bob Marley. É o seguinte, rapaziada, eu recebi vários directs de maconhoso e falando assim pra mim, ó: e aí, Joseira, agora tá legalize, hein? Ou dizendo, por exemplo, que liberou a erva no Brasil e tal, que o negócio tá agora, pode usar. Pessoal, vamos explicar certinho aqui, detalhado, porque essa é uma das nossas funções como canal de segurança pública, certo? Vamos lá, vamos tentar entender essa fita aqui, ó. Já de primeira mão, eu falo aqui pra vocês que não houve legalização, e sim uma interpretação que considera descriminalizar o usuário da erva que é pego pela polícia. A interpretação do Supremo converteu o crime em ilícito administrativo. No fim das contas, o cara não vai ficar fichado mais como criminoso, tá? Veja o artigo 28 da Lei 11.343, que fala sobre o comércio ilegal de substâncias e suas penas, né? Veja o artigo 28. Lembrando que o artigo que cuida da parte mais hedionda aí é o 33, mas veja o artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal substâncias ilegais, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas, entende? Então é crime, tá? Você tá cometendo algo errado quando você faz isso. Inciso 1. Advertência sobre os efeitos das substâncias ilegais. 2. Prestação de serviços à comunidade. 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, certo? Essas são as penas que você vai ter. Então, quer dizer, se tá aplicando uma pena a você, é porque ainda é crime ou alguma sanção. Tá? Dentro disso, agora segundo o STF, isso não seria mais um ilícito penal, ou seja, um crime, beleza? Mas vamos entender direitinho. Fernandão, roda a vinheta. Vamos lá, pessoal. No dia 25 de junho de 2024, o Supremo Tribunal Federal decidiu a favor da descriminalização do porte de erva para uso pessoal e por definir uma quantia dessa substância que diferencie o usuário do comerciante ilegal de substâncias. E aí, várias pessoas que gostam do cigarrinho de capeta foram comemorar de tudo quanto é jeito. Dizem que vão legalizar a erva da Jamaica, mas se for verdade a rua vai virar fumaça. Estou até vendo a rua na neblina, fumaça da paz em cada esquina da perifa. Respeita, caralho, vovó na BR andando na pé e cantando. A decisão aconteceu depois de 9 anos de julgamentos e muitas polêmicas ao longo desse percurso. Em 2009, um homem foi flagrado com 3 gramas de erva e acabou sendo enquadrado como comerciante de substâncias ilegais. E aí, esse caso foi parar no STF e a interpretação do STF ela gera uma jurisprudência para que as outras cortes interpretem daquela maneira. A partir disso, a Defensoria Pública de São Paulo apresentou uma ação sobre o tema. Em 2015, isso caiu na mão do ministro Gilmar Mendes, que é relator do processo. O Gilmar Mendes apresentou seu voto a favor da descriminalização de qualquer tipo de substância ilícita para usuários, tá? Mas o julgamento foi retomado só em 2023. Gilmar Mendes, então, mudou seu posicionamento e passou a defender apenas a descriminalização pro usuário da erva, tá? Em março de 2024, o ministro Dias Toffoli pediu vistas, ou seja, mais tempo para análise do assunto, e somente agora a votação foi retomada. Com 7 votos a favor e 4 votos contra, o STF aprovou a descriminalização do porte de erva para uso pessoal. Hoje, a votação continua para definir qual a quantidade considerada de uso, né?
pro usuário, por exemplo, ó, até 60 gramas, até 50 gramas, até 70 gramas, até 80 gramas. Agora, se o cara for preso com 70 gramas pra frente, é um pouco complexo, porque os delegados vão passar a considerar que, enfim, ele possa ser um comerciante de substâncias ilegais. Apesar de você considerar, pra você considerar o cara como um comerciante de substâncias ilegais, que é uma pena muito maior, você tem que ver várias circunstâncias. Se o cara tava com o dinheiro trocado no bolso, se o cara vive ali todo dia, ele tá naquele mesmo local, entendeu? Se ele tá transportando pra um lugar, pro outro. Então são várias evidências aí que faz o delegado achar, eu imputar pro cara que ele indiciar o cara naquele crime ou não, tá? Há divergências em relação a isso entre os ministros. O Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Rosa Weber, tá? Sugerem que o porte de até 60 gramas e 6 plantas fêmeas seja tratado com uso pessoal. Quem souber aí por que plantas fêmeas, eu acho que é interessante, porque eu não pesquisei particularmente. Cristiano Zanin e Nunes Marques defendem que estabeleça como critério 25 gramas ou 6 plantas fêmeas, tá? Edson Fachin e Carmen Lúcia defendem que a quantidade seja definida pelo legislativo, que é quem tem que legislar sobre as coisas. André Mendonça pediu um prazo de 180 dias para o Congresso debater o tema, e Dias Toffoli diz que a responsabilidade sobre a quantidade deve ficar a cargo da Anvisa, tá? A Anvisa, que é a regulamentadora do que pode circular no Brasil, o que não pode em relação a substâncias, né? É importante dizer que a descriminalização não significa a liberação dessa substância no país, nem que haverá comércio legalizado da planta ou de suas flores prontas para consumo, igual o negocinho aí que vocês estão pensando, tá? Lógico que hoje existe uma liberação restrita de medicamentos ligados ao canabidiol, tal, mas enfim, THC, mas enfim. Fumar o cigarrinho do capeta continua proibido. O consumo pessoal deve ser feito em lugar reservado, caso, né, tudo se complete aí a hora que essa identificação, a interpretação seja colocada em regra. O que a decisão diz é que o consumo pessoal da substância em lugar público continua proibido também. A erva continua sendo ilícita, mas é um ilícito de natureza administrativa, que não pode render penas criminais ao sujeito, entende? A decisão do Congresso Nacional diz que a prisão de usuários do cigarrinho do capeta deve acabar. Em 2006, quem tivesse substâncias ilícitas para consumo pessoal podia ser condenado à detenção de 6 meses a 2 anos. Aí em 2006, essa lei que eu falei para vocês, a 11.343, estabeleceu medidas alternativas, mas acabou gerando decisões muito distintas conforme o usuário. E isso é interessante, porque até antes da lei especial, você tinha detenção de 6 meses a alguns anos. Quase as pessoas não ficavam presas, mas era cadeia. Depois, com a lei especial de 2006 que eu li para vocês no começo, aí começa a ficar mais tranquilo pro cara. O cara tem que pagar cesta básica ou assistir palestra e essas coisas. Bom, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que essa lei acabou gerando encarceramento em massa, principalmente de jovens pretos e pobres. Dados apresentados em reportagem da Folha de São Paulo a partir de um estudo do INSPER e que foram apresentados no julgamento, nesse julgamento aí do dia 25, mostraram que, por exemplo, para a polícia de São Paulo, a diferença entre o comerciante de substâncias ilegais e os usuários muitas vezes tem a ver com a cor da pele do cara. Isso se torna ainda mais evidente quando o acusado é flagrado com pequenas quantidades de erva, tá? De acordo com esse estudo, 30 mil pessoas pardas e pretas foram enquadradas como comerciantes ilegais de substâncias em situações similares àquelas em que brancos foram tratados como usuários, tá? Isso é um dado. A decisão do STF diz que usuários serem tratados como comerciantes legais é uma medida inconstitucional. Em seu voto, a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, criticou os efeitos nocivos da punição às pessoas que são dependentes e ressaltou como essa medida provoca uma superlotação nos presídios brasileiros. É aquela velha discussão sobre, olha, o usuário ele é um doente, é uma questão de saúde ou é uma questão criminal. Existe essa tensão ainda no Brasil muito forte. A partir dessa decisão do STF, galera, quem importa a erva
como usuário, sofrerá sanções apenas administrativas, pois o consumo continua sendo ilícito. As penalidades previstas podem ser desde uma advertência sobre os efeitos do uso de substâncias ilícitas até a imposição de medida educativa de comparecimento a programas ou cursos educativos sobre o tema, mas só tira da área criminal. O usuário não será fichado pela polícia e não responderá um inquérito policial, tá? Paralelamente a essa decisão do STF, o Congresso discute o projeto de emenda constitucional 45/2023, que propõe a criminalização do porte e da posse de qualquer substância ilícita, independente da quantidade, determinando que a distinção entre usuários e comerciantes ilegais seja feita com base nas circunstâncias fáticas do caso concreto. Então, ao mesmo tempo que o STF está tendo essa postura, o Congresso está tendo uma postura de mais endurecimento. Essa PEC tem sido bastante criticada por quem defende a descriminalização, indica um entendimento contrário ao que acaba de ser aprovado pelo STF em anos e anos de discussão, tá? Inclusive é uma coisa interessante porque esse tema vai gerar ainda mais briga, ainda mais divergências entre o Congresso e o STF, tá bom? E então ficou claro para vocês, né? Hoje é um ilícito penal ainda, criminal, e depois passa a ser um administrativo. E é isso, né? O bagulho tá legalizado, não vai sair para ir com 50 cigarros, distribuindo cigarro para criança e metendo louco, dando uma puxada no negócio e cantando um Bob Marley. Tome cuidado, meu amigo, que eu tô falando pra você. Você quer usar bagulho, tá usando bagulho? Eu não tenho problema, nada a ver com isso. Mas, pelo menos se informe direitinho aí, antes de sair aí, prensando um dedinho de macaco. Beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se, no Pix, tá? São duas formas de vocês ajudarem a gente, que enfim, esse dinheiro aí vem pra gente e a gente consegue manter todo esse sistema e continuar falando desses temas aqui, porque são temas que sofrem restrições. Além disso, eu vou deixar um vídeo indicado pra vocês aqui bem legal. É um vídeo do verão da erva, tá? Que aconteceu no Rio de Janeiro nos anos 80 e é um bagulho que todo maconhoso deveria conhecer, certo? Um forte abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima.